Eu detesto consórcios e é mais inteligente até mesmo fazer um financiamento do que um consórcio. Esta é a Ítala dos Anjos, empresária da área de treinamentos sobre finanças direcionados para mulheres, com mais de 12 mil alunas treinadas. Meu nome é Cleiton Iaso, educador financeiro pós-graduado, mestre de cerimônias, palestrante e presidente do Comitê de Profissionais de Consórcio da ABFIN, Associação Brasileira de Profissionais de Educação Financeira. Apesar do respeito à profissional e ao trabalho, vou discordar da opinião dela sobre consórcios nesse react. Aviso educativo e legal. Esse conteúdo possui caráter estritamente pedagógico e informativo, fundamentado no direito de crítica técnica e livre manifestação do pensamento, artigo 5º, inciso 4º, inciso 9º da Constituição Federal. O objetivo é promover o debate técnico e analítico sobre educação financeira e o sistema de consórcios, sem qualquer intenção de ofender, difamar ou depreciar a imagem dos profissionais mencionados, mas sim de apresentar uma perspectiva matemática e regulatória divergente. Eu aproveito e aviso também que esse vídeo é analítico, técnico e longo. A duração aparece aqui em cima. Assista até o final para não perder o contexto. Se não tiver tempo agora para desenvolver o seu conhecimento, salve para assistir depois. Ou se preferir algo mais curto, tem o vídeo da musiquinha da chamada que não tem mais do que 1 minuto e meio. Aqui o conteúdo é mais denso. Aviso dado, vamos iniciar. Eu detesto consórcios e é mais inteligente até mesmo fazer um financiamento do que um consórcio. Vamos tomar um caminho diferente já aqui. Não considero adequada a abordagem emocional para analisar um produto financeiro, do tipo detestar, amar, odiar, adorar. Decisões financeiras devem ser racionais. Emoções criam vieses e nem sempre leva à escolha certa. Então aqui seremos mais racionais. Eita, que é hoje que eu vou ser cancelada. Ei, não tenho nada contra quem vende o consórcio. Eu tenho tudo contra o consórcio. E quem mente para vender. Concordo. Ninguém defende um profissional que minta para vender. Só ressalto que isso não é uma exclusividade do consórcio. Há bons e maus profissionais em todas as áreas, de treinamento a imóveis, carros e também no consórcio. Por isso, escolher um profissional verdadeiramente bom é crucial, ainda mais quando envolve finanças, patrimônio e sonhos. Então, mas por que se não tem taxa de juros? Não tem juros, minha anja, mas tem algo chamado taxa de administração e fundo de segurança e proteção do consórcio. Nessa parte, ficou sugerido uma equivalência entre os juros do financiamento e a taxa administrativa mais o fundo reserva do consórcio, mas eles são muito diferentes. No financiamento, em uma tabela price, o custo efetivo total pode passar dos 300% ao final do plano, 3 vezes o valor financiado nos prazos mais longos. No consórcio, a taxa administrativa fica entre 15% a 23% do total e o fundo reserva entre 1% a 3%. E esse fundo, o que sobrar, é devolvido aos consorciados ativos no final do plano. Resumindo, de um lado, juros que chegam a 300%. Do outro, taxa mais fundo que somando dá uns 23%, com o que resta do fundo reserva ainda sendo devolvido no final do plano. Ítala, se eu receber a minha carta antes, isso não seria vantajoso? Em tese, sim, se a gente não tivesse a taxa de administração e a taxa de fundo. Nesse ponto, é melhor do que o financiamento. Mas quem garante que você vai receber a tal da carta de crédito, mesmo fazendo vários lances? Aqui, ela concorda que, em custo efetivo total, o consórcio é melhor, mas aciona o gatilho de quem tem aversão a risco ao falar em risco do consórcio. Não tem o risco de perda, não tem o risco de ficar sem contemplação dentro do prazo do grupo. O que não dá é para garantir a data exata da contemplação. Todo produto financeiro tem seus riscos. E a própria Ítala sabe disso. Olha o aviso legal que está no rodapé do site dela. Aviso legal. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Não considere as informações acima como indicações de investimentos. Os resultados indicados acima são meus resultados pessoais e de minhas alunas. Não há garantia de que você terá os mesmos resultados. Seus resultados variam e dependem de muitos fatores, incluindo, mas não se limitando, a sua formação, experiência e ética de trabalho. Aqui atribuindo só à pessoa, né? Mas também pode ter o risco, a oscilação do próprio mercado, por exemplo. Todos os investimentos envolvem riscos. Ok. Então, consórcio e investimentos têm riscos. E o que se faz com isso?
deixa de se investir e não se faz mais consórcio? Ou se usa o conhecimento para mitigar o risco e potencializar o alcance dos objetivos? Em investimento, isso é feito, entre outras coisas, com a diversificação e adequação ao perfil do investidor. No consórcio, é a alocação em um grupo alinhado com a sua capacidade financeira, em uma administradora com regras compatíveis aos objetivos do cliente, parcela adequada, adimplência para participar das assembleias, capital para dar lance competitivo. Resumindo, uma estratégia de um profissional verdadeiramente bom. Em ambos os casos, consórcio ou investimento, o conhecimento reduz os riscos. Antes um adendo. Dar vários lances não tem problema, porque você só paga se você ganhar o lance, se você for contemplado pelo lance. Mas, com a estratégia certa e pela média dos grupos, por exemplo, é possível ser muito mais assertivo. Ítala, quero números na minha mesa. Bora, mulher! Vou te entregar agora. Eu vou esfregar na tua cara. Casos atualizados de uma cliente que eu estou atendendo neste momento. Uma empresária de renome nacional e impacto até internacional. Ou seja, inteligência e repertório não falta pra essa pessoa. Mas o fato é que em relação a finanças e investimentos, ela confiava na gerente dela, menina, pra fazer as coisas. E aí sabe o que era o consórcio dela? No momento que eu peguei pra fazer a análise do contrato desse consórcio, 50% do dinheiro que ela já tinha colocado no banco, ou seja, metade do dinheiro que ela poupou e pagou pro banco, não era dela. Era a taxa de administração e do fundo. Ou seja, minha anja, é inteligente você pagar 50% do seu dinheiro só pra dizer assim pro banco: Por gentileza, reserve o meu dinheiro e me entregue lá no futuro, mas toma aqui com metade do dinheiro. você que decide. Se você quer ou não pagar esse dinheiro, eu tô trazendo fatos aqui pra tua mesa. Aqui vale uma leitura mais cuidadosa. Ela fala que um banco está cobrando 50% de taxa para cuidar do dinheiro da cliente e entregá-lo lá na frente, o que passa a ideia de uma taxa de 50% dentro de um consórcio em andamento. E a taxa administrativa nesse patamar não existe. Mas o próprio recorte do WhatsApp que ela mostra já traz a resposta no texto. É o caso de uma cliente que a gerente usou como exemplo outra pessoa que estava cancelando o consórcio. E o valor mostrado é quanto essa cliente receberia de volta considerando a perda de 50% referente ao cancelamento. Mas não é uma taxa cobrada no andamento normal do plano. Está escrito na própria imagem. Aqui entra o parágrafo 3º do artigo 27 da Lei 11.795 de 2008, que permite à administradora antecipar a taxa administrativa para cobrir custos iniciais. Nos grupos com essa antecipação, as primeiras parcelas têm mais taxa e menos fundo comum por um período, o que varia de administradora para administradora. Mas isso se inverte e ao longo do plano sempre se paga mais fundo comum do que taxa. Este caso especificamente é de um cancelamento com poucas parcelas pagas. Com mais parcelas pagas, a diferença já não seria essa de 50%. Para comparação, mesmo não sendo possível cancelar um financiamento já com o imóvel na mão, se você tivesse pago 10 parcelas e resgatasse só a parte amortizada, sem juros, seja saque, seja tabela price, a perda seria de mais de 90%. Em investimentos com prazo de resgate, como LCI, LCA e alguns fundos, o resgate antecipado também gera perda, porque é via revenda a preço do mercado. E quanto antes for vendido, maior será a perda nessa tentativa de resgate. Mais abaixo, no mesmo texto, ela cita uma multa a ser abatida, o que confirma que se trata de um cancelamento. O consórcio é um contrato plurilateral. Você tem direitos e deveres com o grupo e com a administradora. E quem quebra o contrato, paga a multa. Metade vai para o grupo, metade vai para a administradora. Seja consórcio, investimentos sem liquidez imediata, aluguel, contrato de trabalho, quebrar contratos gera perdas financeiras. A conclusão é a seguinte: se você precisa urgentemente do teu patrimônio, ou seja, é urgente ter o teu imóvel, é urgente ter o teu carro, e você não tem esse dinheiro por indisciplina ou por falta realmente de recursos, financie. É mais inteligente, pelo menos você tem acesso direto ao bem. E tá pagando de fato pelo dinheiro emprestado, e não para as outras pessoas administrarem seu dinheiro e proteger um grupo. Eu entendi agora. Discordo e trago um estudo de caso, o meu. Eu precisava de um carro urgente para o trabalho. Financiando um usado, seria 20% de entrada e uma parcela na faixa de 1.250. Pesquisando, achei um grupo com uma estratégia de lance embutido mais 22%, um lance bem competitivo, parcela em torno de R$ 800. Dei o lance, fui contemplado na primeira assembleia, que aconteceu 9 dias depois, e com o abatimento do lance no saldo devedor, a parcela caiu para uns R$ 390.
pagando 390 ao invés dos 1.250 que eu estava até disposto a pagar, eu economizei R$ 860 por mês. E aplicando essa diferença, recuperei rápido o capital que eu investi no lance. Mas calma, o comentário da Ítala sugere que quem financia não tem disciplina. Eu tinha recursos para comprar um carro zero, inclusive troquei por um zero pouco tempo depois e poderia ter comprado à vista. Só que tem um porém, meus investimentos não estavam no momento de mexer. E eu não quis descapitalizar no valor total, só nos 20 mil, fosse entrada ou lance. Não abro os dados desse consórcio publicamente, pois não é minha intenção fazer comercial, mas tenho tudo documentado e provo se questionar. No meu caso, com análise criteriosa e conhecimento, o consórcio foi melhor do que o financiamento, mesmo com urgência. Mas se você não tem urgência, minha consagrada, invista o seu dinheiro. Ai, Ítala, mas eu não sei. Estude. Vai ser muito mais barato, talvez até menos do que o valor de uma única parcela do teu consórcio, estudar e aprender a investir. Ítala, mas eu não tenho disciplina. Pois adquira. Porque na vida adulta a gente faz essas coisas, a gente desenvolve habilidades. E a gente faz muitas vezes o que não queria fazer. Peça ajuda, mulher, seja humilde. Contrata uma consultora financeira pra ser quase que uma chefe pra você. Vai sair mais barato do que ficar pagando metade do teu dinheiro pro consórcio administrar. Bom, eu entendo aqui que ela valoriza os serviços que ela comercializa, consultoria e treinamentos. Mas eu vou além. Para quem não tem urgência, eu uniria consórcio a investimento, aproveitando a parcela menor para investir o restante, potencializando o lance, obtendo o bem num bom prazo e seguindo a reinvestir depois, aproveitando a parcela menor. Se for um imóvel para locação, então, dá até para reinvestir o aluguel. O que eu quero deixar claro é que se forma patrimônio material e financeiro, que consórcio não é rival do investimento, mas com estratégia certa, eles são complementos. Ai, Ítala, mas eu não concordo. Eu não vim aqui pra ninguém concordar comigo, eu vim trazer fatos. Fazendo com que esse dinheiro fique no teu bolso, você ainda investe em produtos conservadores, com garantias, até maiores que a dos próprios consórcios. E aí junta o que você não pagou para os outros administrar o teu dinheiro, e mais o rendimento do investimento, vê que lindo. Eu não diria que foram só fatos, mas uma análise sobre fatos, influenciado por um sentimento que pode sim enviesar. Toda análise é opinativa e, mesmo lendo fatos, é contestável, inclusive a minha análise. Só mais uma coisa, contratar um consultor financeiro também não é, de certa forma, pagar alguém para administrar o seu dinheiro? Tu vai chegar muito mais rápido no objetivo final do teu saldo bancário do que contratando uma carta de consórcio. Ítala, mas o meu amigo gerente disse que é ótimo. Quem disse que gerente de banco entende de investimento? Eu feio, rude. Ele entende de vender produto financeiro. Ítala, mas foi meu assessor de investimento. A mesma coisa. O que mais tem, inclusive, é assessor de investimento e gerente de banco endividado. Eles aprenderam a vender e tá tudo certo. Se ele não estiver contando mentira pra você, tá tudo bem. É a forma que ele escolheu pra fazer dinheiro. Só não seja você a trouxa e vai pagar pela tua ignorância financeira. Bom, vocês devem ter notado que eu evito fazer abordagem desrespeitosa com uma classe profissional ou com clientes. Como a própria Ítala disse, há maus profissionais que mentem, mas também há bons assessores, bons gerentes de banco. Desmerecer colegas de trabalho é no mínimo deselegante e talvez antiético. Cliente que comprou o produto que você detesta não é trouxa. Nenhum cliente é trouxa. Mas se consultar um profissional mal intencionado, que não domina o que fala e que só pensa no próprio ganho, empurrando o seu produto ao desmerecer os demais, esse cliente não é trouxa. Ele está sendo feito de trouxa por um mau profissional. E isso vale para qualquer área. Aí não acabou, não. Se decidir sair antes, ainda paga multa. E a depender do contrato, além de multa, ainda vai ter que esperar até o final para receber. Fica calmo, pelo amor de Deus, se acalma. Lição dada, turma dispensada. Beijo, de nada. Esse sim é o caso do WhatsApp no início do vídeo, que eu já expliquei bem como funciona um cancelamento. Só um adendo. O resgate de quem quebra o contrato não é só no final, é por sorteio mensal. E se não sorteado ao longo do plano, no final do grupo. Classifica, agora é a minha conclusão. E aqui eu não falo mais da Ítala, mas do mundo dos investimentos. Muitos profissionais de investimento têm um grande preconceito com o consórcio. E chamo de preconceito porque ele nasce da falta de conhecimento aprofundado. O conceito. Consórcio não é para ser detestado ou amado, é uma opção de crédito sem juros que, alinhada à estratégia e ao objetivo do cliente e bem assessorado, deve ser avaliado como qualquer outra solução financeira. Só há um jeito de acabar com esse preconceito, é espalhando o conceito. É a missão que eu faço nos treinamentos, palestras e agora como presidente
do Comitê de Profissionais de Consórcio da ABFIM. Agora é com você. Profissional de consórcio sério que chegou até aqui. Quem é um profissional mais descuidado, não passou da musiquinha, não iria se dedicar 10 minutos para aprimorar o conhecimento. Lá no início, a Ita ela fala que seria cancelada. Não foi. E não será por causa deste vídeo. Por quê? Porque a categoria de consórcio é desunida e desorganizada. Cancelamentos demandam mobilização, ações coordenadas e conjuntas. Vários profissionais foram lá no perfil individualmente, discordando ou até atacando. E vou dizer para vocês, sabe o que aconteceu? Eles engajaram e aumentaram o alcance do vídeo. Alguns até geraram debates nos comentários, ampliando ainda mais o alcance e a retenção. Porque muita gente deixava o vídeo rolando enquanto lia os comentários. Ou seja, vocês ajudaram a espalhar uma opinião na qual discordam. Alguns fizeram react, mas react não tem o alcance do original. Fica mais longo, porque soma a duração do original aos comentários, e a rede, então, por algoritmo, entrega menos. E o engajamento desses reacts? Pífio. Profissionais de consórcio não comentam nem curte, mesmo se assistir inteiro, mesmo que goste, porque não quer dar visibilidade ao concorrente. E se gosta muito, copia a ideia, o que gera mais um vídeo parecido e reduz ainda mais o alcance dele e de todos. E é por isso que eu já era do Comitê de Profissionais de Consórcio da ABFIM e agora sou presidente, para reduzir o preconceito e a falta de conhecimento sobre o que é consórcio de fato, defender os bons profissionais e unir a categoria numa resposta institucionalizada, sem levantar bandeira para vender, mas para defender o sistema pela visão de quem faz certo. Inclusive, eu, Clayton, não venho do consórcio, sou da área educacional. Então, não há desculpa para você que sofre com esse preconceito não ajudar a espalhar esse conteúdo. Então compartilha, comenta, reposta, coloca no story. Se quiser ajudar ainda mais, aí fica um convite especial para você conhecer o Comitê de Profissionais de Consórcio da ABFIM e considerar verdadeiramente se associar. A força do comitê vem, como no consórcio, da união das pessoas. Agora sim, classe dispensada.